Olá a todos, muito boa tarde. Hoje trago para todos vocês e à CEA Igreja na Cidade, especificamente uma partilha que pretendo fazer convosco. Iniciámos as nossas celebrações presenciais e há algo que eu quero partilhar. O tema da minha partilha tem como título Libertados do Medo. Um dia Jesus ia num barco e, ao acontecer uma grande tempestade e os seus discípulos o acordaram, Jesus faz duas perguntas. Porquê é que tendes medo? Não tendes ainda fé? Medo e fé. Os dois antagonistas que disputam eternamente o coração do ser humano. A palavra de Deus, de um extremo ao outro da Bíblia, conforta e espicaça ao mesmo tempo, repetindo sem fim as seguintes palavras. Não temais, não tenhais medo. E isto acontece na boca de Deus, Pai, de Jesus, dos profetas, de mulheres, de reis e de mendigos. E isto acontece centenas de vezes. Esta palavra vem ao nosso encontro quase como se fosse o bom dia de Deus. A cada nosso despertar, a cada início do dia, como nosso pão diário, o não tenhais medo de Deus é como se fosse o seu bom dia. Quero-vos dizer que são 1000 os motivos dos nossos medos, dos nossos temores. Temos o medo da criança. Temos o medo daquele que está doente. O medo do pobre, o medo do agredido, do moribundo, do perseguido, do marginal. E agora ainda muito mais temos medo daquilo que não se vê. O vírus, Covid-19, aquele que nos tem encerrado, aquele que nos tem limitado. A verdade é que também Deus não se vê e dele também temos medo. E por que não ter? 1000 motivos. Mas o primeiro porquê do medo remonta ao Jardim do Éden, lá onde tudo começou. O medo entra no mundo e não mais o deixará. Entra não como filho da nudez, como pretende Adão, mas como filho de uma outra mãe qualquer. O medo. O homem esconde-se porque quem lhe faz medo é Deus. Imagina-o dentro da lógica. Culpa, punição. Pecado, castigo. Nem sequer imagina a possibilidade da misericórdia, da compaixão, do amor, da bondade, da promessa. Tem medo e torna-se incapaz de dialogar. Consegue apenas agredir para se defender. O medo de Deus é o medo dos medos. O pior de todos. Aquele que todos os outros descendem. É o filho de uma falta de confiança. O pecado original não narra a simples transgressão de um interdito, mas a adulteração do rosto de Deus que a serpente induz. Deu-vos 1000 árvores, é verdade, mas negou-vos a melhor. Tem medo de vós, é ciumento, proibiu-vos. A coisa mais importante, não confieis nele. Este foi o trabalho da serpente e continua a ser o trabalho de Satanás na vida daqueles que querem crer. Adão e Eva acreditam nessa imagem, nesse quadro, nesse sussurro que não vem de Deus. É apenas uma imagem invertida de quem Deus é. Um Deus que tira e não um Deus que dá. Um Deus que rouba a liberdade em vez de oferecer possibilidades. Um Deus que dá mais importância à sua lei do que à alegria dos seus filhos. Um Deus de olhar sentencioso, de quem é preciso fugir, em vez de ir ao seu encontro.
um Deus que não é de confiança. Este é o quadro, esta é a informação que Satanás faz chegar ao coração daqueles que querem crer, daqueles que querem caminhar, daqueles que querem acreditar, daqueles que querem andar com Jesus. Quero vos dizer que o primeiro de todos os pecados é um pecado contra a fé. Sim, contra a fé. Da imagem deturpada de Deus nasce o medo dos medos. Do rosto de um Deus temível descendo o coração amedrontado de Adão. E porquê? Porque simplesmente não o conhecia verdadeiramente. O fio que remenda o rasgão na trama de amor entre Deus e o ser humano chama-se confiança. O que se opõe ao medo não é a coragem, mas a fé. Porque tendes medo. Ainda não tendes fé? Os dois antagonistas, inversamente proporcionais, vindo o anoitecer, Jesus disse-lhes: passemos à outra margem. Os barcos, os pequenos barcos, estão em segurança, atracados no porto. Mas a verdade é que não foi para isso que eles foram construídos. Não foi para isso que eles foram criados, nem foi para isso que eles foram concebidos. Eles foram, sim, feitos para navegar. E, inclusive, para enfrentar tempestades. A rota do Evangelho não passa por ficar imóvel, retido pela âncora, ou simplesmente por um porto. O nosso lugar não é nos sucessos e nos resultados triunfais, mas num barco no mar. Não num mar qualquer, no mar aberto, onde mais cedo ou mais tarde, durante a navegação da vida, virão águas agitadas e ventos em contrário. Quero partilhar convosco que a verdadeira formação não consiste em ensinar as regras da navegação, como navegar, mas em transmitir a paixão pelo mar aberto, o desejo de navegar mais além, a paixão de navegar, ainda que fosse preciso, pelo alto mar. Na breve navegação, Jesus adormece. E adormece porque está cansado. E está cansado porque vem de situações que lhe tiraram forças, e forças preciosas. Tinham vindo a sua mãe e os seus irmãos, talvez para o reconduzir a casa. Sim, ao conforto, à segurança do lar doméstico. E Jesus tinha reafirmado a sua distância. E o que é que Jesus disse? Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Marcos 3:33. E sabe o que é que Jesus está a querer dizer com isto? Ele está a dizer que esses mãe e irmãos são aqueles que comigo partem para a outra margem, sem medo. Separação e fadiga de laços e de afetos, exaustão do coração. A verdade é que Jesus adormece. E adormece esgotado. E os homens que com ele iam no barco parecem terem sido abandonados. Mal se levantam o vento e as ondas das traições. Sentiram-se abandonados. É como se o mundo inteiro estivesse na tempestade e estivesse numa situação em que o direito é mais forte do mais armado, do mais cruel. E Deus parece dormir. E Deus parece dormir. Quando nós queríamos que interviesse, desde logo, aos primeiros sinais do cansaço, à primeira aparência do medo, mal a dor nos arranhasse, o nosso desejo era que Ele viesse logo ao nosso encontro e nos defendesse. Mas eu quero vos dizer que Ele intervém, Ele está ali, está aqui, está em todo lado.
Ele é fonte da força dos remadores que não se rendem. Ele está ao lado daqueles que não se rendem. Ele está no braço firme daqueles que querem conduzir, andar, caminhar, marchar. Ele está na coragem partilhada. Está nos olhos de todos os que fixam o Oriente para investigar quanto tempo falta para a noite acabar. E o barco? O barco é símbolo de mim e da minha vida frágil. O barco é o símbolo de ti e da tua vida frágil, da grande comunidade e dos seus problemas. Entretanto, resiste e avança. Sim, resistir e avançar. E não porque o vento amaina, não porque acabam os problemas, mas pelo milagre humilde dos remadores que não abandonam os remos, que sustentam a esperança do outro, uns dos outros. Quero-vos dizer que Deus não age em nosso lugar, não nos tira da tempestade, mas sustém-nos dentro da tempestade. Ele não nos salva do sofrimento quanto muitas vezes nós queríamos, e muitas vezes é o assunto da nossa oração. Não nos salva do sofrimento, mas no sofrimento. Não protege da dor, mas na dor. Deus não salva da cruz, mas salva na cruz. E é preciso uma simples mudança de entendimento, uma simples mudança de proposição e tudo adquire o quê? Um outro entendimento, uma outra luz, uma outra revelação. Deus não traz a solução dos nossos problemas. Ele traz-se a Ele próprio e, dando-se a si mesmo, Ele dá-nos tudo. Este texto é inspirado em Mateus 8, 26 a 29. E o texto diz, e ele disse-lhes, homens de pouca fé, porque estavam com medo. E levantando-se, repreendeu o vento e o mar. E fez-se uma grande calma. E a seguir, os discípulos ficaram admirados e perguntavam com espanto, que homem é este? A quem os próprios ventos e o mar obedecem. Se me estás a ouvir nesta hora, e se o teu coração está cercado pelo medo, eu quero fazer uma oração por ti. E a minha oração é no sentido de que Jesus aumente a tua fé, para que o teu pecado contra a fé seja anulado e tu possas ser livre. Livre para ir, livre para obedecer, livre para estar disponível para servir aquele que te salvou. Oro por ti nesta hora e o desejo do meu coração é que tu, através da confiança e da fé em Deus, deites fora o medo. Senhor, obrigado porque tu estás presente na nossa vida. Estás presente na alegria e na tristeza. Estás presente na bonança e na tempestade. Senhor, aumenta a fé de cada um de nós. Aumenta a fé daqueles que têm pouca fé. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe muito. Orem. Meditem na palavra de Deus. Alimentem-se das coisas espirituais, porque essa é a única forma que vos ajudará a libertarem-se do medo. Que Deus vos abençoe.